Então, boa noite a todos, graça e paz, né? Vamos iniciar mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos, como sempre. E hoje nós vamos dar, então, continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus, você que tem nos acompanhado ao vivo aqui pelo Zoom e também pelo nosso canal no YouTube, né? Com o vídeo aqui postado. Não esquece desde já de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, deixar seu, sua sua opinião, né, seu comentário, que nós vamos estar lendo e também respondendo, tá? Fica à vontade também de conferir aqui na descrição do vídeo os nossos links para o nosso canal no Telegram e no Instagram, onde você pode estar também acompanhando o nosso trabalho. Então, nós vamos, então, orar para a gente iniciar. Eu vou pedir para o Rafael fazer essa oração inicial, para a gente iniciar, então, a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui reunidos em Teu nome, mais uma vez, Senhor, para a edificação, Senhor, e estudo de Tua palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que eu possa tomar, Senhor, mão, Senhor Jesus, do professor Rogério, Senhor, que o Senhor possa usar ele, Senhor Jesus, assim como o Espírito Santo, Senhor Jesus, para nos ensinar, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa esta aula, Senhor, que cada um possa sair daqui, Senhor, mais edificado, Senhor, com o teu estudo da Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor Jesus, aquelas pessoas que não puderam assistir essa aula, Senhor, por algum motivo, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Abençoa o Rogério e cada um que está aqui, Senhor Jesus, nos dê uma aula abençoada em Teu santo nome. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, então vamos lá, né? Nós paramos no capítulo 11 de Mateus, versículo 19, né? Nós tivemos uma aula muito extensa semana passada com o professor Hélio, e hoje, então, a gente vai dar continuidade no capítulo 11, a partir do versículo 20. Vamos recapitular que Jesus, né, ele, na semana passada, fez uma discussão acerca de João Batista. Falamos também, né, sobre a questão de se Jesus era maior ou menor do que João, falamos do ministério de João e acabamos entrando em vários assuntos, discutindo vários assuntos na última aula. A gente vai dar continuidade, então, ao discurso de Jesus, no capítulo 11 do Evangelho, tá? Vamos lembrar que, nessa ocasião, o Jesus não está acompanhado dos seus discípulos, os seus discípulos estão numa viagem missionária, né? Na sua primeira missão missionária, e nós vamos, então, dar continuidade aqui, então, no versículo 20. Lembrando que a versão aqui que eu utilizo é a NVT, pode ser que você aí de casa possa estar numa versão diferente. Tá? Mas vamos lá, então. Versículo 20. Então, Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogado cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Então, são palavras duras e pesadas aqui de Jesus para essas três cidades. Vamos lá. O texto que a gente acabou de ler, ele é conhecido como as cidades impenitentes, tá? São as cidades incrédulas, aquelas que rejeitaram o ministério de Jesus. São cidades em que Jesus realizou milagres, realizou maravilhas, fez incontáveis sinais e mesmo assim foi rejeitado pelos maiorais, pelos fariseus ali, escribas das sinagogas e pela maioria de seus habitantes. São as cidades impenitentes. E aqui nesse texto, a gente vê algumas acusações muito fortes que Mateus ele relata através do ministério de Jesus. Primeiro que Mateus escrevendo, né, para um público judeu que lê que seus compatriotas da cidade de Cafarnaum, da cidade de Betsaida, da cidade de Corazim,
reagiram com incredulidade, com infidelidade. Em contrapartida, a gente vê desde o início do Evangelho muitos gentis, romanos, sírios, gadarenos, se curvando à autoridade de Jesus, se curvando à pregação de Jesus. Em contrapartida, muitos judeus estão rejeitando a presença de Cristo e os sinais que Cristo tem feito para ser reconhecido como o Messias. Então, é um contraponto que Mateus está mostrando aqui no Evangelho, de que essa ideia de que o Messias é só para os judeus, não foi isso que Cristo veio trazer. Desde o Evangelho de Mateus, né, lembrando que o Evangelho de Mateus é uma narrativa construída desde o primeiro versículo até o último. Mateus ele está um discurso ali, né, passando, ensinando ao seu público aquilo que ele quer ensinar, de que Cristo ele veio para todos e ele veio inicialmente para os seus. Então, lembrar que na aula retrasada, Jesus ele comissionou os seus discípulos para pregar aonde? Não foi na Decápole, não foi no Egito, na Arábia, nem na Ásia Menor. Ele disse: vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque primeiro a gente tem que consertar a casa, as ovelhas perdidas. E o que eram as ovelhas perdidas? Eram as 10 tribos do norte. Vamos lembrar que Israel no Antigo Testamento se dividiu em Israel e Judá. Essas 10 tribos do norte, que formaram o reino de Israel, eram chamados pelos judeus que habitavam no reino do sul, Judá, de ovelhas perdidas. Por quê? Porque eles haviam corrompido o culto de Deus. Eles haviam construído um templo no Monte Gerizim e diziam que ali era o lugar de adoração a Deus e não o templo de Jerusalém, né? Acirrando mais ainda a divisão que havia entre judeus e samaritanos. Até que Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana e dizer para elas: olha, vocês não sabem o que adoram, vocês conhecem o que vocês adoram o que não conhecem, vocês não têm conhecimento de Deus. Então são para essas ovelhas perdidas que Cristo envia os seus discípulos primeiro. E são essas e algumas dessas cidades estão reagindo negativamente à mensagem do evangelho. As 3 principais a que Cristo faz questão de citar são Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E aí a gente lembra também uma frase que Cristo vai dizer mais à frente, de que um profeta não tem honra em sua própria casa. Veja, Moisés passou o que passou com o povo no deserto. Elias passou o que passou com o povo de Israel, esse mesmo povo aqui que Jesus está lidando com eles agora. Jeremias era natural de Jerusalém, passou o que passou com o povo de Jerusalém. E a cidade que Jesus morava? Qual foi a cidade em que Jesus foi criado? Podem responder aí, vamos lá. Pode ligar o microfone para falar. Qual é a cidade da infância de Jesus? Nazaré é a cidade onde ele onde ele foi criado, né, na infância, mas depois ele se mudou para Judéia, que era onde você morava? Não. Cafarnaum. Cafarnaum. Ele passou os primeiros anos de sua infância em Nazaré, porque o seu pai era de Nazaré, mas depois ele se mudou para Cafarnaum. O ministério de Jesus começou em Cafarnaum. Era onde Pedro morava, João, Tiago, André, onde ele chamou seus primeiros discípulos. Então foi a cidade que Jesus mais esteve, e foi a cidade que também rejeitou a Jesus. Por que rejeitou a Jesus? Porque também conhecia a história de Jesus, conhecia a família de Jesus, sabia que Jesus não era aceito nem por sua própria família. Então, um homem que vem dizer ser o profeta, que vem dizer ser Messias, que não é aceito nem por sua própria casa, os habitantes de Cafarnaum não dão nenhuma credibilidade a ele. Então, o que a gente vê é que eles estão ali totalmente rejeitando Jesus. Então, são cidades que estão ali rejeitando totalmente o ministério de Jesus, e principalmente Cafarnaum, que foi a cidade onde ele viveu. E aí a gente tem algumas atenções muito específicas que a gente tem que ter com esse texto. A primeira é que ele traz a questão da responsabilidade humana na questão do reconhecimento de Deus. Veja,
A gente sabe que a fé, ela é um dom de Deus. É Deus quem dá ao homem a capacidade de crer, de forma que o homem crê no sinal de Deus, né? O coração do homem, ele é tão endurecido, ele é tão contaminado pelo pecado, que só por sua vontade própria ele não consegue ter forças para ir a Deus. E mesmo contemplando a Deus e mesmo vendo a Deus, o pecado, a natureza vil dele o domina, de forma que se Deus não o levar a seu filho, ele continua perdido. Segundo o texto de Efésios 2:1, estando ainda mortos. Ele é um homem morto. Mas o que a gente vê a passagem aqui também é um equilíbrio entre essa soberania de Deus e a responsabilidade do homem em crer em Deus. Porque, veja, Jesus está manifestando milagres e maravilhas. E o que ele está dizendo para essas cidades é o seguinte, veja, se nas cidades, o que ele diz para Corazim e Betsaida, se em Tiro e Sidom, vamos lembrar onde é que é Tiro e Sidom? É na Fenícia. Lembra daquela viúva de Sidom que Elias visitou lá atrás no Antigo Testamento? Então, são cidades da Fenícia, não é Israel, é Fenícia, né? Lá no reino de Tiro. São cidades pagãs. Então, se ele tivesse feito essa quantidade de maravilhas, ele já tinha ido em Sidom, né? A gente já leu um episódio de uma mulher de Tiro que se prostrou aos pés de Jesus, foi o episódio dos cachorrinhos, quando ela fala, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, né? Ou seja, aqui a gente está dizendo, olha, se nessa cidade fosse manifestada a quantidade de milagre que eu realizei em vocês, os habitantes dela teriam se arrependido e se vestiram de pano de saco, se humilhando e reconhecendo a Deus. E para Cafarnaum ele diz, olha Cafarnaum, se em Sodoma, aí ele vai ser mais grave ainda para Cafarnaum, porque vê só, para Corazim e Betsaida, ele usa o peso de Tiro e Sidom, que são cidades vizinhas, cidades que ainda existem, cidades que ainda estão ali. Mas para Cafarnaum ele é mais pesado ainda, porque ele agora vai falar de quê? Olha o que ele vai comparar. Se em Sodoma tivesse sido realizados os milagres que em ti foram realizados, ela não teria sido destruída. Olha o peso que Jesus está colocando sobre a cidade de Cafarnaum. E por que o peso sobre Cafarnaum é maior? Porque foi ali que Jesus cresceu. Foi ali que ele começou o ministério e foi ali que ele foi inicialmente rejeitado. Cafarnaum foi a primeira cidade a rejeitar Jesus. Tanto é que ele vai dizer que um profeta não é aceito em sua própria casa. Então, o peso para Cafarnaum é Jesus comparar ela à pior de todas as cidades em toda a história da Bíblia. Nem Babilônia tem um peso tão forte como Sodoma, né? Ou a gente pode até igualar, né, o termo sodomia, né, com a questão da Babilônia, prostituição. Mas por que ele não usa o termo Babilônia para comparar? Porque Sodoma não teve chance de se arrepender. Mas Deus manifestou muitos sinais na Babilônia. Através de quem? Através de começar por Jeremias, que profetizou acerca de Nabucodonosor, Daniel e seus 3 companheiros, no qual Deus manifestou grandes sinais e maravilhas na cidade no reino da Babilônia, né, na capital da Babilônia ali. Então, na província de Sinar, né, com a estátua do rei, depois com Daniel na cova dos leões. Então, veja que Deus manifestou muitas coisas e muita gente foi levada ao arrependimento na Babilônia, inclusive Nabucodonosor, que se arrependeu e reconheceu a Deus como Senhor soberano, Criador e Dominador. Mas Sodoma não teve chance. Vamos lembrar que na narrativa de Sodoma, lá em Gênesis, se não me engano, 16 ou 17, Deus ele somente resgata a família de Ló e só. Por intercessão de Abraão. Né? Quem está lembrando aí dessa história, Abraão intercede por seu sobrinho Ló, 2 anjos vão resgatar Ló, sai daí porque Deus vai castigar essa cidade, não tem mais chance de arrependimento, acabou. E isso nos leva para a segunda questão. Jesus ele está falando, olha, se em Tiro e em Sidom fossem feitos milagres, se em Sodoma fossem feitos milagres, vamos lá, fosse feito, ele era Deus, ele é Jesus. O que nos leva a perguntar, eu quero ouvir de vocês, a opinião de vocês agora. Por que Jesus não realizou essas maravilhas nessas cidades? Por que Jesus não
realizou maravilhas em Sodoma? Por que não realizou tantas maravilhas em Tiro ou em Sidom, como ele realizou em Corazim e Betsaida, se ele sabia que Corazim e Betsaida não iam se arrepender mesmo com tantos sinais? E aí eu quero abrir aqui para a gente fazer um debate agora. Quero ouvir a opinião de vocês, que vocês têm sobre isso. Pode Enquanto falar. você estava falando, o áudio ficou ruim. Então, repete, por favor, a pergunta, o comentário que você fez antes de perguntar, porque, sei lá, acho que parou. Não sei se foi só no meu, se foi de todo mundo. Vamos lá, então. Por O meu que também. Jesus ele diz que se na cidade de Tiro, Sodom e Somorra tivesse sido realizados os milagres que foram realizados em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, eles teriam se arrependido de Sodoma, nem destruído seria. Agora eu pergunto, se ele sabia o que ia acontecer, por que ele não realizou? Por que ele não realizou tantos milagres em Corazim e Betsaida? Por que ele não deu mais uma chance para Sodoma, realizando milagres lá? Mas fez em cidades impenitentes como Corazim, Betsaida e Cafarnaum? Essa é a pergunta. Pensando, entendeu? Ai, ai. Eu acho que tinha um propósito, não de. Claro que tudo vai ter um propósito, mas especificamente essas cidades. Por exemplo, a Cafarnaum, de ser uma cidade, né, onde Jesus, onde localizava o povo, o povo de Israel, o qual importava, né, de fato importava. Claro que não é só isso, mas é uma coisa que eu quero ressaltar. Poderia ser também daí. Não, deixa. E aí, gente? Vamos lá. Eu vou responder essa indagação pedindo para vocês lerem a Bíblia em Romanos 9. Eu acho que Romanos 9 é um texto perfeito que vai nos responder sobre isso. Eu estava lendo Romanos 8 Olha hoje. só, quase. Romanos 9. Vamos lá em Romanos 9, versículo 15. Eu vou pedir para o irmão Luciano ler aí. Romanos 9, 15 e 16. Diz assim: Pois diz a Moisés: compadecer-me, e de quem. Vou repetir aqui. Pois diz a Moisés: me compadecei-me de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A resposta é: Deus não se compadeceu de Sodoma e a destruiu. Deus não teve misericórdia de Sodoma e destruiu. Deus não quis manifestar tantos milagres em Tiro e em Sidom, como quis manifestar na cidade de Corazim e Betsaida, mesmo sabendo que elas não acolheriam o Messias, como provavelmente essas cidades que não receberam essa manifestação de Deus acolheriam. Então, existem coisas que a gente tenta explicar, a gente pode ver num texto bíblico que talvez sacie nossa sede, mas tem coisas que só cabe à vontade soberana de Deus. E a única coisa que a gente pode falar é: Deus não teve misericórdia porque ele não quis ter misericórdia de Sodoma. E isso nos faz pensar, mas poxa, coitado dos sodomitas. Os coitados mereciam uma chance. Irmãos, deixa eu te dizer que na narrativa bíblica não existe coitado. Não tem aquele que diante de Deus é inculpável. Não existe aquele que pode chegar diante de Deus e falar: eu tenho que ter a tua misericórdia, eu exijo a tua misericórdia. Porque como a gente acabou de ler em Romanos 9,15, a misericórdia não depende do que quer, mas de Deus que a dá, mas de Deus que a oferta. Então veja que
quem na hora da morte, quem na hora Cortou de novo, Rogério. tribulação, quem na hora da morte, quem na hora da Tá ruim. tribulação não quer que Deus se compadeça? Porque depois de tanto pecar, depois de tanto errar, é óbvio que na hora da situação, na hora do aperto, todo mundo corre para pedir perdão, para pedir misericórdia. Mas a misericórdia de Deus, ela se renova, a gente sempre costuma dizer, sim, mas ela depende de Deus que a exerce. E veja que isso não só se limita, vamos dizer assim, aos vilões da Bíblia, né? Isso não é só limitado aos vilões da Bíblia. Muitos homens de Deus, muitas das vezes, pediram a misericórdia de Deus, mas não foram alcançados. Davi pediu a misericórdia de Deus sobre seu filho que estava enfermo. E qual foi a resposta de Deus? Não, seu filho vai morrer. Deus não teve misericórdia de Davi ali. Teve no sentido, né, de poupar a vida de Davi por aquele pecado, mas Davi teve que pagar por aquele pecado. Davi passou 7 dias orando, pedindo misericórdia a Deus, e a resposta de Deus foi não. Então, a gente vê, né, nessas narrativas, nesses exemplos da Bíblia, que isso depende somente de Deus e de quão nós devemos valorizar a misericórdia de Deus, por ela nos alcançar. Veja o que a gente, a expressão que a gente usa com a palavra misericórdia. Eu alcancei misericórdia, ou a misericórdia de Deus me alcançou. Não é no sentido de que a gente correu e chegou na linha de chegada. Não, mas que Deus saiu de lá do final do percurso e voltou lá atrás, a gente tinha caído no meio da corrida e nos levantou para continuar na trajetória. Então, esse é o sentido, né, de ter misericórdia. Então, veja que a gente aprende nessa questão das cidades impenitentes que Deus não teve compaixão de Sodoma. E também não vai ter compaixão de Corazim, de Betsaida e nem de Cafarnaum no dia do juízo. Porque todas essas cidades são inculpáveis diante de Deus, né? Esse dia essa semana eu estava no trabalho, e uma colega de trabalho minha perguntou sobre uma pergunta que todo crente quer escapar. Nenhum crente quer ouvir essa pergunta de um não crente, né? E ela pergunta: Rogério, como é que ficam as pessoas que morreram sem ouvir a pregação do Evangelho? Como é que fica? Como é que ficam as pessoas que morreram sem nunca ouvir falar de Jesus? Ou mesmo no Antigo Testamento, sem nunca ter ouvido o judaísmo, conhecido a lei, né? Como é que ficam? Elas têm culpa diante de Deus de não ter alcançado a salvação, né? E aí eu falei, né, para ela sobre o texto de Romanos 1, em que fala sobre a corrupção do homem, do Éden, desde o Éden, e de que em Adão a humanidade toda foi corrompida, de modo que o pecado foi passado a nós como herança e identidade, né? Nossa identidade, quando nascemos, é o pecado, né? Nós temos essa característica do pecado. E eu falei para ela eu citei para ela sobre uma citação, né, do Adalto Lourenço, que ele diz que Deus ele escreveu 2 livros para testemunhar sobre sua pessoa. O primeiro é a Bíblia, né? Ele inspirou homens por vários séculos a escrever e depois juntou esse livro magnífico que nós temos aqui, que é o Testemunho de Deus. Mas o testemunho original de Deus, antes da Bíblia, é a sua criação, é a natureza. E Paulo vai dizer isso em Romanos 1, quando ele vai dizer que o homem, quando contempla a natureza, a obra da criação de Deus, ele é inculpável diante de Deus. Ele é indesculpável diante de Deus em negar a existência de Deus e reconhecer o Criador. De modo que nenhum homem pode olhar para si ou olhar para a natureza e negar a existência de Deus. Então não existe aquele ou aquela que no dia do juízo vai chegar diante de Deus e falar: eu sou inocente, porque Deus diz que antes mesmo da lei de Moisés, antes mesmo da vinda do Messias, Deus colocou também em nossos corações a sua lei, a lei moral, que a gente chama de lei moral. Vocês já pararam para pensar que em
toda a civilização, mesmo aquelas que o cristianismo não chegou, matar é errado, mentir é errado, roubar é errado. Já paramos para pensar que essa moralidade ela é comum a todo ser humano e ela não precisa ser ensinada? Você não precisa dizer para um ser humano que matar é errado para ele ter ciência de que cometeu um erro. Isso é comprovado cientificamente e pela antropologia, né? De que todas as civilizações, tanto no Oriente como no Ocidente, têm em comum um código moral. E aí onde a gente se pergunta de onde veio essa moralidade? De onde veio esse código moral? É o que a gente chama de lei de Deus, que ele colocou no coração do homem, de modo que nenhum homem é inculpável diante de Deus, porque ele em si tem o conhecimento de Deus. Há algo dentro dele que o fala de Deus e que ele, pela sua inclinação pecaminosa, também tenta ignorar. Isso nos leva a outro pensamento, que o ateísmo é a coisa mais absurda que existe. E é uma crença tão tola, tão ridícula, que nem os demônios praticam ela. Vocês já pararam para pensar que quando alguém diz assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, nem Satanás, que é o príncipe dos demônios, pratica isso, que é o ateísmo? Porque lá em Tiago 2:17 vai dizer, eles temem e tremem. Às vezes muito mais do que nós, né? Então veja que o ateísmo é uma coisa tão absurda que nem os demônios a praticam. O ser humano ele conseguiu um nível de pecado tão grande que ele chega a praticar coisas que nem os demônios praticam. Como isso é absurdo, né? Rayane quer falar, né? Incrementar mesmo, é um texto que está escrito aqui na Bíblia NVT de estudo sobre a revelação natural, que foi o que o Rogério acabou de falar. Que fala assim, eu vou ler só um pedacinho. Infelizmente, a resposta afirmativa à salvação que Deus, de modo nenhum, universal. Paulo ensina em Romanos 1:3 que, como consequência do pecado de Adão, todos se afastaram do conhecimento de Deus revelado do mundo que ele mesmo criou. Sem a graça divina, a revelação natural apenas condena as pessoas. Como Paulo diz no capítulo 1, verso 20, por meio de tudo o que Deus fez desde a criação do mundo, pecadores e perversos podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Portanto, não tem desculpa alguma. Só isso. Exatamente, foi o que a gente acabou de dizer, né? São indesculpáveis. Então, isso é só para a gente fechar esse raciocínio sobre essa primeira parte, né? Sobre a questão das cidades impenitentes, né? Elas são impenitentes porque elas não creem, elas rejeitam crer, elas se recusam a crer, mesmo tendo testemunhado, mesmo tendo visto e provado, elas se recusam a crer, né? E essa é a grande história de Israel, né? Israel se recusa a crer desde o início, né? Desde lá de trás. Fernanda. Não, eu só fiquei Vai. Só uma dúvida. Então, as pessoas que não conheceram, né, a palavra de alguma forma na antiguidade, que morreram sem Cristo, elas estavam condenadas, elas foram para o inferno, é isso? Vamos lá. A pergunta é, eu não posso afirmar 100%, né? A pergunta é se fulano foi para o inferno ou não. Mas vamos lá, o raciocínio é o seguinte, Fê. Veja, nenhum ser humano... Cristo, a gente só fala de Cristo no Novo Testamento. Por exemplo, todos os israelitas que foram antes de Cristo, né, morrer, eles foram salvos pelo quê? Né? Vamos raciocinar. As pessoas que antes de Cristo morrer por elas só alcançaram a salvação através do quê? Através da lei, né, dos profetas. Não. Não? Não. Ninguém é salvo pela lei. Pode falar, pessoal que... Rogério, eu li uma coisa muito interessante hoje, que a lei, ela não justifica nada, não justifica, não protege ninguém, tipo, não isenta ele do errado. Aliás, a lei,
ele mostra que você é pecador, entendeu? Ela só serve para mostrar como você é. Então, ela não isenta você, pelo fato de você conhecer a lei, você só está sabendo verdadeiramente o que você é, de fato. Exato. E nem salva. E nem salva. A lei, Exatamente. ela não, É ela por não isso que salva. A lei, ela não salva, mas Jesus não. Deus era conhecido pela lei dos profetas. Vamos lá. Só A que questão, aí, veja. Desculpa, pode terminar sua. aí, no caso, a minha dúvida foi essa. E essas pessoas que não ouviram, né? Aham. Será que elas foram condenadas? Claro. Essa discussão, ela vai ser quente quando a gente for estudar Romanos 1, né? Que foi o que a Raiane falou sobre revelação natural. Veja, o objetivo da lei não é a pessoa conhecer a Deus. Ninguém conhece a Deus pela lei. Ninguém. Porque, veja, Abraão conheceu a Deus, não tinha lei. Isaac conheceu a Deus, não tinha lei. Jacó conheceu a Deus, não tinha lei. Noé não tinha lei. Toda aquela história imensa do Gênesis não tinha lei. Então, o conhecimento de Deus não vem pela lei. Ok? O fragmento que a Rayane leu fala sobre revelação natural, ou seja, Deus é conhecido pela obra de suas mãos. E quais são as obras da mão de Deus? A natureza, o mundo, a sua criação. De forma que são indesculpáveis diante de Deus toda e qualquer afirmação que Deus não existe, que não existe um Criador supremo, né? Que não existe uma moralidade universal criada e colocada no homem sobre esse governador e Criador supremo. Então, veja, a lei não mostra Deus, a lei mostra você. A lei, ela mostra o quão ruim você é. A lei, ela mostra o quão longe você está da moralidade de Deus, do que é certo. Então, a lei, ela só mostra a distância que você está de Deus, mas ela não mostra Deus. O que mostra Deus? São as obras de Deus. O que Paulo vai chamar de revelação natural e o que se dá pela fé. É a fé que salva. Desde do Antigo Testamento até o último salvo, antes da volta gloriosa de Cristo, é a fé que vai salvar todo ser humano. Porque tendo visto a Deus ou não, tendo visto a Cristo ou não, ele crê. E mais ainda, por ele não ver, só por ele confiar e acreditar, ele alcança a salvação. Então, não era só os judeus, né? Tanto é que não havia nem judeus no livro de Gênesis, não havia nem judeu na época do Êxodo. Judeus é uma coisa que só vai acontecer depois. Israel é uma coisa que só vai acontecer depois, quando a nação de Israel estiver formada. Então, a salvação, ela acontece lá em Sete, né? Eu não estou dizendo que Adão e Eva não foram salvos, mas a gente lembra que qual foi o objetivo da geração de Sete? Foi uma geração que buscou a Deus, né? O terceiro filho de Adão e Eva, Sete. Ele buscou a Deus. Mesmo embora o pecado de sua mãe e seu pai, ele não se afastou de Deus, e mesmo nunca tendo visto a Deus, como seu pai Adão e sua mãe Eva, ele buscava a Deus, e sua geração também buscou a Deus. Então, como eles alcançaram salvação? Pela fé. Abraão nunca viu a Deus, mas foi salvo por quê? Porque só creu, acreditou. Acreditou numa promessa absurda, em que um homem de 90 anos de idade, com uma mulher estéril, ia ser pai de uma grande nação. Entendeu? Então, assim, é fé. O homem, quando ele olha para a natureza, ele, pela fé, ele alcança a Deus. Então, todo ser humano, quando ele crê, ele alcança a salvação. É por isso que Cristo, quando ele vai curar, quando ele vai manifestar alguma coisa, ele fala, é a tua fé que te salva. É você crer. Porque num mundo tão corrompido em que as pessoas só olham o que está diante dos olhos e não conseguem ver o que está além, a fé é o diferencial que guia o ser humano. Ok, valeu. Ok? Essa discussão vai ser muito mais acalorada quando a gente for estudar a carta aos Romanos, que eu estou ansiosíssimo para isso, mas a gente tem muito chão até lá. Ok? A gente tem muito chão. Mas vamos lá, então. Vamos continuar, então, com Mateus 11, do 25 ao 30.
Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças ou pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Eu quero parar aqui antes que a gente continue, então, no 28. Veja que Jesus agora está na frente dos fariseus, na frente dos escribas, orando a Deus em voz alta e em público, jogando na cara dos fariseus, jogando na cara dos escribas, de que eles não conhecem a Deus. Que eles não têm o conhecimento de Deus, porque eles achavam que conheciam a Deus. Mas eles não conhecem a Deus. E Jesus deixa isso muito claro na sua oração, a oração pública que ele faz. Quando ele diz, veja, escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, ou seja, aqueles que estavam ali criticando Jesus, e revelaste aos pequeninos. Né? Quais que essas coisas são essas? Que coisas são essas que Jesus está se referindo? Está se referindo aos mistérios de Deus, às maravilhas de Deus, a forma como Deus age, a forma como Deus se manifesta, que é loucura para os que se consideram sábios e instruídos, mas é misericórdia, é graça, é louvor, é gratidão aos pequeninos que não imaginavam ser alcançados por essa graça e foram. E aí o que é mais interessante ainda, veja, a questão da escolha, a questão de depender de Deus a ação de se revelar. Ele diz no versículo 27, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, Jesus escolhe aqueles a quem ele vai revelar o seu Pai. Né? Sobre a questão da escolha. Né? Em outra ocasião, Jesus vai dizer, não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E aí ele vai fazer, então, um dos convites mais famosos, né, do Evangelho. No versículo 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Vamos lá. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre essa afirmação de Jesus. Meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Vocês concordam com Jesus? Vocês vão pensar assim, né? Quem sou eu para discordar de Jesus? Mas eu queria ouvir de vocês se isso é meio contraditório ou não, se isso faz sentido para vocês. Como é que vocês encontram aí a harmonia nesse texto? O que vocês acham que Jesus estava querendo dizer? Vamos lá, tá aberto aí. Sim, com Cristo, botei o vídeo, o fardo do pecado, né, dos problemas, de tudo, Cristo ele vem para nos tirar esse fardo da nossa culpa, dos nossos erros. Eu acho que tem a ver com isso também. E eu também vejo como aquele versículo, né? Não sei se estou errada, mas a paz que excede todo entendimento. Então, com Cristo, a gente consegue levar a vida, mesmo passando por tormentos, nós levamos com tranquilidade e paz. Então, eu vejo por esses dois motivos, esses dois ângulos. Mais alguém? Tá com a palavra aberta aí, quem quiser falar. Eu estava lendo aqui e antes mesmo, né, da aula, eu li sobre isso e achei muito interessante, né? Porque geralmente o pessoal coloca tema de meu jugo é santo, não guarda. O pessoal faz muita propaganda disso, né? Mas a questão aqui, eu creio que seja
comparação, Jesus faz uma comparação com as exigências como é que se fala? Dos líderes religiosos daquela época, né? As exigências deles eram tipo muito mais, por exemplo, das leis e tal. Então era algo sobrecarregado, entende? E para um ser humano levar. Agora, quando Jesus chama o ser humano quando ele fala, né, meu jugo é fácil de carregar, ele fala não que ele vai carregar sozinho, mas que Jesus vai capacitar ele a carregar, entende? Não é que vai ser fácil a vida dele, mas que ele tem alguém que vai ajudar a ele a suportar o que ele vai passar. Até porque o que ele comparou dos líderes religiosos daquela época, ele era cada um por si, entendeu? Então, você obedece os mandamentos, obedece as leis que a gente impõe, e é isso, se vira. Mas Jesus não, Jesus foi totalmente diferente. A gente vai passar junto e eu vou ajudar a carregar. Pastor Diego. Estão me escutando? Amém. Paz do Senhor a todos. Na verdade, eu iria falar só o que a menina falou, né? Eu não sei o nome dela, mas é justamente isso, né? Jesus, ele disse essas palavras para poder fazer uma contraposição do seu ensino da salvação por meio da graça, para poder fazer uma contraposição aos ensinos dos fariseus, né? Que, de certa forma, ensinava ali a salvação por meio das obras. Exatamente. Mas vamos lá. Tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no discurso de Jesus, né? Essa questão da contraposição, ela é perfeita, ela é muito clara no texto, como vocês apontaram, né? Jesus, ele está aqui escrachando, né, os fariseus e os saduceus. Ele está orando na cara deles de que Deus não se revelou a eles, de que eles se acham os maiorais, mas não são, de que acham que têm o conhecimento de Deus, mas não têm. E agora Jesus está dizendo assim, ó, vocês que dão ouvidos a eles, venham a mim. Vocês que ouvem o que eles pregam, venham a mim. Vocês que estão cansados de ouvir sobre cargas, sobre cargos, né, e fardas, e pesos nas costas de vocês, eu vou dar descanso para vocês. Porque é exatamente o que o Diego acabou de falar. O que era ensinado é que para alcançar a Deus, você tem que cumprir tudo isso. Você tem que cumprir cada exigência. É um fardo muito pesado, né? É uma vida muito pesada. E você está falando isso para pessoas pobres, pessoas humildes. Agora Jesus está dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo. Né? O que é o jugo, pessoal? O jugo é o peso que se coloca, né, sobre o jumento, sobre o boi, que ele vai carregar. Né? É aquela madeira que prende o pescoço, né, dos animais a outros animais. Né? Por exemplo, a gente tem uma carroça de 2 jumentos. O jugo, ele prende um jumento no outro jumento, de modo que esses jumentos eles não vão um para o lado, outro para o outro, um mais para frente, outro para trás, né? Paulo vai usar essa expressão do jugo desigual lá em 1 Coríntios 6, né? Se não me engano. Questão do jugo desigual. Você não pode estar em jugo desigual. O jugo tem que ser igual. E Jesus está falando, ó, o meu peso que eu vou colocar sobre vocês é leve, né? É fácil de carregar. Ele vai falar que é fácil de carregar. E ele vai dizer também, ó, deixem que eu lhes ensine. Jesus está dizendo, eu quero ser o professor de vocês. Deixem de ouvir os fariseus, os mestres, venham ouvir a mim. Pois eu sou manso e humilde de coração. E aí está 2 coisas que Jesus está se adjetivando. Porque até então, quem era o exemplo máximo de humildade e mansidade em toda a história da Bíblia? O sumo sacerdote. Não. Não? Eu acho que Moisés, não? É isso aí. Jesus. Moisés foi o pastor mais humilde e manso da história de Israel. Não teve mais manso que Moisés. E aí chega alguém dizendo aí que ele é manso e humilde e muito mais do que Moisés.
Então veja que ser manso e humilde, pessoal, não é ser complacente com o pecado, tá? Não vamos confundir as coisas. Mas Jesus está dizendo que ele tem a humildade que os fariseus não têm. Veja como é que os fariseus oravam a Deus, né? Obrigado, Senhor, porque não sou pecador como um publicano. Obrigado porque eu sou assim, assim, assado. Obrigado porque eu sou assim, assim e tal. E o publicano orava, Senhor, não tenho nem condição de chegar diante de tua presença, não tenho nem condição de falar diante de ti e tal. A contraposição ali da oração do publicano e do fariseu. E Jesus está dizendo, eu sou humilde de coração e sou manso. Porque vamos lembrar que Jesus ele está vivendo uma realidade que até então ele não conhecia, antes sendo só Deus. Agora, sendo homem, ele está conhecendo a realidade do pecado na vida do homem. Então, ninguém melhor do que ele para entender o que se passa na vida do ser humano em relação ao pecado. E aí ele diz, meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. O fardo de Jesus, gente, ele é bem leve, né? Ele é bem leve, né? O jugo é bem fácil. O que Jesus diz? Ele só diz para você negar a si mesmo, negar a sua vida nesse mundo, seguir a ele e se preparar para morrer. É isso. É nisso que a gente encontra um pouco de... Peraí, não tô muito bem isso aqui. Se esse jugo é fácil de carregar e o fardo é leve, por que esse cara tá falando aí que eu tenho que negar minhas vontades, negar os meus desejos, meus sonhos, negar minhas conquistas e seguir a eles até a morte? Abandonar pai e mãe, amar a ele a mais do que amar meu pai e minha mãe. Isso é muito difícil, isso é muito pesado, não? Então é aí que a gente tem que conciliar o peso da cruz com a leveza do fardo. Já pararam para pensar nisso? Que o fardo é leve, mas a cruz é pesada. E como é que a gente concilia isso na nossa vida, né? O que Jesus está querendo dizer é que, veja, alcançar o céu, alcançar o reino de Deus, não se dá através de carregar fardos pesados, não se dá através de cumprir cerimonialismos religiosos, não se dá através de liturgias, não se dá através de sacrifícios, se dá através da fé. Agora, a caminhada até a cruz, até o Calvário, o peso de carregar a cruz é o peso que você tem que carregar de si mesmo, de você negar as suas próprias inclinações, de você negar os seus próprios desejos. Mas Deus, ele é tão bom, Jesus, ele é tão humilde, tão manso, que ele não coloca sobre nós fardo que nós não possamos carregar. O peso da nossa cruz não é tão pesado além do que nós podemos suportar. Então, como conciliar a leveza do fardo com o peso da cruz? Esse é o grande desafio nosso como crentes, né? Entender o que Jesus está querendo passar para nós, o que Jesus está querendo mostrar para nós, né? Não é por méritos pessoais, não é por esforço pessoal, não é por muito fazer que você vai alcançar, né? Mas é pelo crer, é pelo confiar e principalmente em se negar, que é o grande significado de tomar a sua cruz, né? Então, essa questão, né, do jugo, né, é bom falar sobre ela, porque a gente aprende e decora, né? A gente sai para evangelizar na rua dizendo, olha, Jesus diz que meu jugo é suave e o fardo é leve. E as pessoas não entendem isso. Muitas pessoas, quando escutam, né, Jesus dizendo que o jugo é suave e o fardo é leve, estão achando que vão vir para cá para viver uma vida acomodada, uma vida tranquila, de braços cruzados, frequentando os cultos, ouvindo ali o que o pastor está dizendo, e a vida dela segue ali sendo uma vida tranquila, uma vida sem problemas, uma vida sem desafios. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Jesus está dizendo. Em contraponto, o convite do evangelho também é: tome sua cruz. O jugo é suave, mas a cruz é pesada. Então a gente tem que sempre mostrar essas duas realidades, né? Lembrar para nós e mostrar àqueles que ainda não conhecem também
o evangelho. Algum comentário? Se não, vamos então Ô, para Roger, o... Sim. até porque, tipo assim, existe uma grande diferença. Eu acho que o Rafael, ele travou, a gente teve aí... Travou a fala do Rafael, daqui a pouco ele volta para continuar. Tá aí ainda, Rafael? Tipo assim, o ensinamento de Jesus e o ensinamento dos fariseus são totalmente diferentes, né? Os fariseus, eles ensinavam uma salvação pela obra, dizendo que, tipo assim, você só vai ser salvo se você cumprir todas as leis, né? Já Jesus não. Exatamente. Essa é a contraposição, né? Vamos lá, para a gente finalizar então nossa aula de hoje, a gente vai falar então sobre a questão do sábado. Tem algum adventista aí presente conosco? Tem o Diego, né? Diego, vai falar do sábado para a gente aí, Diego. Não, eu tô na paz, pode continuar. Eu quero só aprendendo mesmo. Não, mas você não, Eu pensei que- você guarda o sábado, né? Você não trabalha, então você tem mais propriedade para Ô, quem mais falar das... trabalha no sábado sou eu, rapaz. Rapaz, vamos lá. Quer me jogar para Adventista agora também, é? Vamos lá, então. Pessoal, vamos falar então sobre o sábado, a discussão de Jesus com os fariseus acerca do sábado. Vamos lá. Vamos fazer a leitura e depois a gente faz a exposição. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal. Num sábado, seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo o cereal no sábado. Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado os meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Mateus aqui ele vai mostrar dois embates com Jesus, com os fariseus e os escribas em relação ao sábado. O primeiro é o episódio em que seus discípulos estão colhendo cereais no dia de sábado. E o segundo episódio, que a gente vai ver do versículo 9 até o 21, é numa ocasião em que Jesus vai fazer a cura de um homem no dia de sábado. Nas duas ocasiões, os fariseus, né, estão ali procurando ocasião para pegar Jesus em algum erro, pegar Jesus num fragla, né? Como eles não alcançam esse erro em Jesus, eles vão para os discípulos de Jesus. Então, eles fragam os discípulos de Jesus colhendo espigas de cereais no dia de sábado. Os discípulos estavam com fome, passavam ali por um campo de cereal, e enquanto passavam, colhiam o cereal e ia comendo. Os fariseus, vendo aquilo, veja que como é a questão do mestre e do discípulo. Eles não foram nos discípulos de Jesus falar, vocês estão errados. Eles foram direto no mestre. Olha, os teus discípulos, né? Os teus discípulos, os teus alunos, estão colhendo comida no sábado. Você não repreende eles, não? Por quê? O problema dos fariseus não era com os discípulos de Jesus. O problema dos fariseus era com Jesus. Por quê? Se eles conseguissem calar Jesus, os discípulos iam se dispersar. Os discípulos iam terminar, ninguém ia levar a pregação de Jesus à frente. Então veja que a grande ofensiva aqui é contra o chefe, é contra o líder, no caso, Cristo. Porque ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. E aí, eles protestaram contra Jesus e Jesus se utiliza da mesma arma que ele se utilizou contra Satanás quando foi tentado no deserto.
O que é interessante é que a arma de Jesus, né, é sempre a palavra, é sempre as escrituras. O que eu fico adivinhando, o que fica admirado é que tem muito crente hoje, né? Eu falo do nosso tempo, porque é o tempo que a gente está vivendo, mas todo o tempo foi tempo. E as pessoas hoje querem ganhar discussões em debates, querem ganhar discussões no tapa, na briga. Mas não, nossa arma sempre foi as escrituras. A nossa arma para tudo sempre foi as escrituras, para toda e qualquer ocasião. E Cristo ele vem mostrar isso. Veja, vocês não leram as escrituras? E aí ele está contrapondo justamente aquelas pessoas que se achavam conhecedoras das escrituras. Pessoas que se achavam que que tinham um conhecimento máximo das escrituras, mas que agora estão falando diretamente com a própria palavra de Deus. E aí Jesus olha, Davi, quando teve fome, junto com seus companheiros, foi no tabernáculo, pegou dos pães da propiciação e comeu. E aí, Davi errou? Será que eles teriam coragem de ensinar nas sinagogas que Davi cometeu um pecado? Que o maior rei de Israel cometeu uma atrocidade quando fez aquilo? Veja, não foi no dia de sábado, mas foi uma coisa abominável, né? Os pães da propiciação era para consumo de quem? Dos sacerdotes, dos levitas que trabalhavam ali no templo. Os pães eles ficavam na mesa né, dos pães da propiciação, até que esses pães começavam a murchar, perder a cor, perder ali o novo, né? Quando o pão começa a ficar duro, né? Quando o pão ele sai do forno, ele está fresquinho, né? É o pão dormido. Quando ele começa a ficar dormido, aí os sacerdotes podiam consumir aquele pão. Mas somente os sacerdotes. E ali Jesus ele diz, Davi ele fez Roger, isso. Oi. mas foi pecado Davi ter comido aquele pão? É isso que a gente está comentando agora. Davi errou em fazer isso? Vamos lá. Jesus ele vai debater com os fariseus, indagando eles, né? Vai indagar os fariseus dizendo, e aí, Davi errou? E a resposta é não. Davi não errou. Os pães eram para o consumo do sacerdote. Mas a ocasião em que fez com que Davi comesse aquele pão não foi uma ocasião egoísta, não foi uma ocasião de afronta, foi uma ocasião de necessidade humana. Davi estava passando necessidade com seus soldados. Era o rei ungido de Deus, não por ele ser o rei ungido de Deus, mas ele era, né, o rei ali ungido de Deus, fugindo de Saul, passando necessidade, e o sacerdote, se eu não me engano, Abiatar, deu aqueles pães para Davi comer com os seus soldados. E Deus não castigou Davi por isso. Por quê? Porque acima do cerimonialismo religioso está o princípio da misericórdia, que é o princípio mais importante de toda a Escritura. O princípio da misericórdia. E aí, Jesus vai continuar, olha. Os levitas que trabalham no templo, eles têm turnos. Todo dia tem que ter gente trabalhando no templo. E aí eu pergunto para vocês, e no sábado? Os levitas trabalhavam no templo, no serviço no templo, no dia de sábado? Trabalhavam. E os sacerdotes e os fariseus não diziam nada? Não. Por quê? Porque era para o templo. Porque o sábado é dia de serviço para Deus, não é? É dia de serviço no templo. Mas muitos dos serviços que eram feitos ali no templo, na época de Jesus, eram desnecessários. Mas mesmo assim, eles trabalhavam dia de sábado no templo. Porque a lei concedia que isso acontecesse. E aí Jesus pergunta, então, para os fariseus, e aí? Os sacerdotes que trabalham no templo dia de sábado estão errados? Não. Mas aqui está quem é maior do que o templo. Jesus ele está dizendo que é maior do que o sábado e ele está dizendo que é maior do que o templo. Então, se for para Deus, se for para Jesus, se for para misericórdia, para exercer uma necessidade, não existe mal em fazer uma ação num dia
que era dedicado para o descanso ou para a adoração a Deus. E aí Jesus, ele traz a mente, né, dos fariseus para o que ele vai dizer em Oséias, né, 6:6. Quero que demonstrem misericórdia e não sacrifícios. E aí a gente volta para a questão do entendimento de ser salvo pela lei. No entendimento dos fariseus, eles alcançavam, né, a salvação cumprindo toda a lei. Mas Deus estava muito mais preocupado em alguém obedecer do que sacrificar. Em alguém demonstrar misericórdia, demonstrar compaixão, demonstrar apreço ao próximo, do que colocar todo o cerimonialismo religioso, toda a liturgia, toda a questão jurídica, litúrgica, acima do semelhante. A lei de Deus ela não nos ensina isso. Já passo a palavra. A lei de Deus ela nos ensina isso. A lei de Deus ela vem, ela nos mostra que devemos amar e ajudar os nossos semelhantes. Por cerimonialismo religioso, por dogmas religiosos acima da necessidade humana, é contra a lei de Deus. E aí Jesus ele termina no 8 dizendo: pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. No entendimento dos fariseus é que o homem foi feito para o sábado. Não. O sábado foi feito para a necessidade humana. Então, se a necessidade do homem é colher sua comida no dia de sábado, que colha. Se é da necessidade do homem trabalhar no dia do sábado, que ele trabalhe para suprir o sustento de sua casa. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Né? E quem é maior do que o homem, maior do que o sábado, está aqui falando com vocês, no caso Jesus. Irmão Luciano. Eu estava lembrando, nessa sua explicação aí, diferente da passagem da passagem dos filhos de Arão, o que fizeram no templo, né? Ofni e Finés, o que fizeram no templo, totalmente diferente de Davi, né? E quando falou aí sobre a misericórdia, eu fico vendo que às vezes a gente assim pode pecar fazendo uma obra. É feito, por exemplo, naquela passagem do samaritano, o sacerdote pecou fazendo a obra obedecendo a lei e não excedeu misericórdia. Exatamente o que Jesus fala que... Exatamente. Perfeita a analogia e a comparação. Perfeito. Veja, o sacerdote estava indo exercer o seu ofício de sacerdote, mas viu o semelhante no caminho, precisando de ajuda e não ajudou. Porque na mente dele era mais importante ir ali, oferecer o culto, exercer o seu trabalho, do que ajudar o seu semelhante. Ou seja, ele não entendeu nada da lei. Ele não entendeu nada de Deus. Ele não entendeu nada de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, é exatamente isso. Perfeito. Nós temos que ter muito esse cuidado, né? E aí eu trago, né, para a gente fazer uma analogia e fechar esse assunto, a questão do dízimo. O dízimo era para ir para o templo, não era? Era. Mas qual era a origem final do dízimo? Ajudar os necessitados. Aí você tem um vizinho ou um parente que está necessitado e só tem o dinheiro do dízimo. Para onde você leva o dinheiro? Você entende? Se a finalidade do seu objetivo está do seu lado, está mais perto de você, alcança. Alcança, vai ali, alcança. Deus ele sonda o coração. Deus ele está vendo o que você está vendo, o que você está fazendo. Então, é muito mais do que receber olhos dos homens, né? Ou tapinha nas costas dos homens. É você exercer sua misericórdia, exercer as suas boas obras, sabendo que Deus, que está nos céus, está contemplando, sem você estar querendo receber satisfação ou congratulações de homens, né? Por demonstrar sacrifícios. Porque diante de Deus, os sacrifícios não são nada se não tiverem misericórdia. Né? Vamos lá, então, agora, dos versículos 9 até o 14,
a gente vê Jesus na mesma discussão. Ainda o assunto é sobre o sábado, mas numa ocasião diferente. Veja. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Essa passagem ela é mais esclarecedora no Evangelho de Marcos. O paralelo dela é em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. E aí, na nossa exposição de Marcos, você que está assistindo aí pelo YouTube pode depois acessar aqui na nossa playlist do Evangelho de Marcos. A gente falou, né, onde isso se passou, na cidade de Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum. Sobre alguns pontos muito interessantes aqui dessa passagem que eu quero destacar bem brevemente. A primeira é sobre a cegueira espiritual daquele povo. Veja, Jesus estava prestes a realizar um milagre. Curar a mão de um homem que era deformada, que era mirrada. Mas eles não estavam se importando com o milagre. Eles queriam pegar Jesus no erro. Veja se isso não é diabólico, veja se isso não é o auge da corrupção, da cegueira espiritual. Porque se Jesus está realizando um milagre no sábado, é óbvio que esse milagre é feito através do poder de Deus. Mas a coisa era tão clara, mas eles estavam tão nas trevas que não viam a clareza disso. Veja. E por que essa indagação, se era lícito ou não fazer o bem no sábado ou curar no sábado? Porque o judeu ele tinha esse entendimento, e aí os vários sábios fariseus, Hilel, Shammai, discutiam sobre a questão do médico trabalhar dia de sábado. E existiam duas linhas de pensamento. Tinham aqueles que diziam que não, o médico ele só pode trabalhar dia de sábado se for caso de vida ou morte. Se o cara lá estiver morrendo, o médico pode salvar. Mas se for alguma coisa que a pessoa pode esperar até o pôr do sol, então não, o médico não precisa ir, a pessoa não precisa trabalhar. Essa ocasião, ela faz referência também a um episódio na Guerra dos Macabeus, e aí a gente falou sobre isso, né, na aula do Evangelho de Marcos, que os Macabeus, quando estavam lutando contra os Seleucidas, lá no período intertestamentário, os Seleucidas passaram a atacar os judeus no dia de sábado, porque sabiam que no dia de sábado o judeu não podia lutar. E aí, na primeira ocasião, eles lutaram contra os judeus perderam, porque não estavam preparados para lutar dia de sábado. Mas aí, o pai de Judas Macabeu, né, viu uma brecha para que seu exército lutasse dia de sábado, porque era vida ou morte, era lutar ou morrer. E a partir dali, então, criou-se o entendimento de que se fosse caso de vida ou morte, poderia-se, então, realizar-se determinada atividade no dia de sábado. Ou fazer o bem dia de sábado, ajudar ao próximo dia de sábado, é lícito ou não? Então tinha muita discussão dos fariseus acerca disso. E Jesus ele chega para esclarecer isso. E aí, lá no livro de Marcos, se vocês pegarem, vocês vão ver no capítulo 3, no versículo 4, Jesus voltando-se para os fariseus e dizendo o seguinte: o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. Veja que Marcos ele dá mais detalhes sobre esse enfrentamento. Jesus ele não, Mateus ele não cita essa fala de Jesus, mas Marcos cita. Por quê? Porque se os fariseus encontraram uma brecha no sábado para guerrear, para matar, para destruir vidas, por que o sábado também não pode ser usado para salvar vidas? Vocês entenderam? Jesus põe eles na contradição. Então quer dizer que em tempo de guerra, vocês podem lutar dia de sábado, porque é guerra. Aí vocês podem matar, vocês podem destruir.
Mas eu querer ajudar uma pessoa dia de sábado, dar vida a uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa, não pode. Que teologia é essa que permite fazer o mal, mas não permite fazer o bem? Que Deus é esse que está sendo servido? E aí, ó, silêncio. Não tem resposta nenhuma. E aí, então, veja que Jesus olhou para os que estavam ao seu redor. Marcos vai dizer, vê só, no versículo 5, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Aqueles homens não se compadeciam daquele ser humano que estava com a mão deformada, não tinham dó, não tinham misericórdia, não tinha pena nenhuma do semelhante, só estavam preocupados com cerimonialismo religioso, com pompa e circunstância. Com uma dureza de coração que não levavam nem em conta, nem em consideração o fato de Jesus ser capaz de realizar o milagre. Mas só visavam pegar Jesus no erro, porque Jesus afrontava a posição deles na sociedade. O homem estende a mão, Jesus ele cura o homem no mesmo instante. Então, os fariseus eles saíram para tramar uma forma de prender Jesus. Veja, eles viram o milagre, mas não se maravilharam do milagre. Viram Jesus curar o homem, mas não glorificaram a Deus por isso. Antes, saíram da presença de Jesus, já vou passar a palavra, saíram da presença de Jesus para tramar uma forma de matá-lo. Quando eu leio essa passagem aqui, eu lembro o que Abraão falou para o rico, lá na história do rico e Lázaro. Lembra que o rico pediu para Abraão? Envie algum de vocês, né, para falar com os meus parentes, para que eles possam acreditar, né? Manda uma mensagem para eles. E aí Abraão falou então para o rico: eles têm Moisés e os profetas. Se não acreditam nos vivos, tampouco acreditarão nos mortos, mesmo que voltem para falar. Então, o nível de incredulidade é tão alto que mesmo que Jesus realizando sinais, maravilhas, eles não aceitam, eles não se curvam, porque eles escolhem não acreditar. Eles querem não crer e preferem permanecer daquela forma. E nisso está o que a gente chama de depravação. Isso é depravação, isso é o pecado no homem. O pecado no homem, ele gera incredulidade, ele gera isso. E por trás disso está a mão de Satanás, tentando também fazer com que Jesus seja apanhado e morto antes do tempo. Vamos lá, pode falar, Luciano. Em relação a isso aí, quando você estava falando isso aí, o Espírito Santo de Deus, ele me lembrava que, assim, desde o tempo da antiguidade, né, até hoje, a gente vê que muitos líderes, hoje líderes religiosos, não estão preocupados no templo ter o lugar para Cristo, ou seja, Cristo não é o centro é eles. E para eles, não é o bem, não é a salvação dos fiéis, ou seja, da ovelha, mas é o interesse financeiro, vamos dizer, as gorduras da ovelha, porque quando Cristo chega, aí, né, os sacerdotes olham para Cristo e dizem assim: pronto, chegou a pedra de tropeço. Por quê? Porque Jesus ia ser uma pedra de tropeço contra aquilo que eles sabiam, assim, em parte, vamos dizer assim, que eles mais vamos dizer assim, a corrupção era tão, como a gente até vê hoje no mundo de hoje, tem muito mais a ganância e o que Satanás colocava nos corações dele. Quer dizer, Cristo não é para ter espaço, é como se fosse hoje, se você for em determinado templo e você ali pregar Cristo, se você ali pregar a verdadeira palavra genuína onde Cristo for o centro, vai ter muitas delas que você não volta mais para pregar. Você não vai ter mais espaço lá para pregar, porque o centro são eles. Os interesses são deles.
Ou seja, eles não estão preocupados com o bem-estar, eles não estão glorificados. Se ali haver uma cura, eles não vão glorificar a Deus. Vão ser da mesma forma. Então, o milagre que acontecer ali vai ser para a glória de Deus. Então, esses líderes, né, que para eles, que eles querem o centro para eles, eles querem toda a gordura para eles jamais vão glorificar a Deus, que é o que a gente vê acontecendo hoje em dia também, muitas dominações, independente de nome, mas em muitas dominações está acontecendo isso, né? E é o que a gente mais vê. Então, assim, eles estão querendo ficar no lugar de Cristo, ou seja, Cristo não é para ter espaço aqui que tem que ter espaço é a gente, porque senão vai atrapalhar, né? Só que é aquele negócio, Jesus falou que a igreja ela está edificada sobre ele. Então, eles, mesmo lutando contra a igreja, lutando contra Cristo, porque é feito, você acabou de falar, porque a perseguição é direto com Cristo, que é para Cristo não ter. Não é verdade? Então, assim, mas eles estão lutando contra a pedra, né? Então, assim, eles estão lutando contra o Senhor e, infelizmente, para eles vão ser doloridos, são doídos, porque mais na frente o negócio vai ser feio para eles. Por isso que as escrituras dizem que eles tropeçam na pedra de tropeço, que é o próprio Cristo, né? Então, veja, né? A pedra que era para ser a base da construção, para eles é uma pedra de tropeço. É exatamente isso que a Bíblia ensina, né? E Pedro vai dizer lá no primeiro discurso dele, né? Vocês tropeçaram, e tropeçaram feio na pedra de tropeço. Não souberam reconhecer a pedra de esquina e tropeçaram nela, né? Essa metáfora que Pedro vai dizer, né? Que já era uma profecia bíblica, né? Então é isso, pessoal, né? Deus está preocupado em exercermos misericórdia. Se eu pudesse resumir a aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje é esse. Deus está preocupado com as nossas ações de misericórdia e não com nossas ações de sacrifício. Que a gente possa esquecer mais o cerimonialismo, os dogmas, as denominações, os templos e olhar mais para cada ser humano. Porque o evangelho de Deus ele é pregado aos homens e não aos templos, às denominações. São aos nossos semelhantes e necessitados. Então, nós finalizamos, então, assim, a aula de hoje. Espero que você possa ter sido edificado e recebido cada vez mais aí do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer a presença aqui dos meus colegas, irmãos em Cristo, familiares que nos acompanham aqui semanalmente. E a gente vai permanecer aqui nesse mês de abril, se reunindo às quintas-feiras, às 19 horas da noite. Semana que vem a gente dá, então, continuidade ao capítulo 12 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 15, né? E você que assistiu aqui pelo YouTube, não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ver aqui na descrição o link para você poder participar ao vivo também da nossa aula toda quinta-feira durante o mês de abril pelo aplicativo Zoom. Amém? Então nós vamos orar para nos despedirmos na paz de Deus. Cristo Jesus, nós te damos honra e graça porque o Senhor é bom para conosco e nos ensina diariamente como sermos melhores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas faltas, nossas tentativas vãs, Senhor, de ser melhores sem Ti. Nos aproxima e nos esclarece mais acerca do conhecimento de Deus. Possamos acertar mais e errar menos. Possamos Te conhecer mais e negar cada vez mais, Senhor, a nós mesmos, para que possamos ter um conhecimento pleno do Teu Evangelho. Abençoa todos os investigadores da Bíblia e aqueles a quem essas aulas alcançam. Em Teu santo nome nós pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. Like a shepherd, you will lead us to the other side.